Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4. Faremos a leitura dessa parte final da carta, a partir do verso 8. E assim também hoje, com a graça de Deus, nós completaremos a exposição desta carta. A partir do versículo 8, Filipenses 4. Assim diz a Escritura: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. É notório a gratidão que Paulo nutre pelos filipenses, né? Dá para perceber que entre todas as igrejas com as quais Paulo se relacionou, sejam igrejas que ele próprio havia plantado, ele foi um grande plantador de igrejas, sabemos, ou igrejas que ele não plantou, mas digamos assim que ele era avô, né? Não pai, mas avô, porque foram seus discípulos que plantaram. Mas entre todas, a igreja de Filipos ocupa, sim, um espaço muito especial no coração do apóstolo Paulo. E uma das razões era justamente porque os filipenses eram muito de coração aberto, né? Ele menciona aqui nesta carta que a igreja de Filipos tinha sido a única que de fato havia se comprometido com o ministério de Paulo, no sentido de abençoá-lo financeiramente. E também com outras provisões, é claro. Ele menciona aqui dizendo, olha, vocês foram a única igreja que desde o começo jamais faltaram. Outras igrejas não tiveram essa mesma liberalidade, né? Paulo mesmo menciona que os coríntios tinham muita dificuldade nessa área econômica, financeira. Eram muito pão duros, né? Eram muito mão fechada e não tinham esse coração aberto para com Paulo. E Paulo, inclusive, falou a eles, né, aos coríntios, que ele não quis depender deles exatamente por causa disso. E preferiu trabalhar lá. Trabalhar fora, por assim dizer, um trabalho secular. Paulo era um fazedor de tendas, de alguma maneira ele estava envolvido aí nesse campo, né, da habitação, fazendo tendas, e ele disse que tinha sido suficiente para ele, e para os que estavam com ele, inclusive também,
o trabalho dele lá naquele período em que ele passou em Corinto, mas não com os filipenses. Filipenses sempre foram liberais nesse sentido e o ajudaram muito, e Paulo reconhece aqui. E sim, pela terceira vez ele está recebendo, né? Ele diz, 2 vezes já fizeram isso antes, e agora, então pela terceira vez, os filipenses reúnem lá uma grande oferta, não parecia ser coisa pequena, né? Porque tiveram que mandar aí um emissário para poder levar essa oferta para ele, que foi justamente o Epafrodito, e enviaram para Paulo na sua prisão. Paulo então recebe isso, e em grande medida, isso foi o que o motivou a escrever a carta, que vai, né, até as mãos dos filipenses através do seu próprio mensageiro, o Epafrodito, e o Timóteo, né? Primeiramente o Timóteo e também o Epafrodito. Então vejam, mas Paulo parece ter 2 coisas assim em mente a hora que ele está escrevendo essa carta. Porque ele não quer dar uma falsa impressão. Então ele se preocupa o tempo todo em não passar uma falsa impressão a respeito de 2 coisas. Quais são elas? A primeira, ele não quer parecer que não está grato. Ok? Por isso ele está sempre dizendo, estou muito alegre, estou muito feliz, né, porque vocês fizeram isso. Verso 10, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Mais uma vez vocês cuidaram de mim, Paulo fala. Mais uma vez vocês se preocuparam e mandaram, né, a oferta. Ele repete isso no verso 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, ele não quer realmente passar a impressão aos filipenses de que ele não está agradecido profundamente pelo que eles fizeram, pela oferta enviada, e não só por essa oferta pontual que eles fizeram, mas por toda a história deles, por todo o histórico, certo? Mas por outro lado, ele também não quer dar a falsa impressão aos filipenses de que esta é a causa máxima da sua gratidão. E de que a sua gratidão e alegria decorre justamente de ter recebido alguma coisa. E veja como é difícil, né, manter o equilíbrio aqui. Porque as nossas mentes, né, as nossas mentes racionais, em geral elas vão para um lado ou para o outro. E o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que não. Dinheiro, situação financeira boa, estar suprido de comida, de bebida, de roupas, o conforto de uma forma geral, né, não é a causa essencial da sua alegria. E por isso ele manda esta carta, por isso ele escreve esta carta. E ela é, sim, como já disse, uma explicação, né, de que ele está grato, mas ao mesmo tempo é também uma instrução preciosa aos filipenses, sobre o que é de fato alegria, sobre o que é de fato felicidade, né? Então, eu disse, não foi apenas um agradecimento, a escrita desta carta, ela foi também um presente para eles. Eu falei numa outra exposição, quando falamos daquele texto em que Paulo diz, olha, eu estou mandando de volta o Epafrodito, e também vou mandar o Timóteo. Eu disse que aqueles 2 homens, que Paulo considerava, né, os 2 maiores exemplos que ele tinha ali, pelo menos próximo dele, de gente fiel, comprometida, e eles eram uma espécie de presente que Paulo estava devolvendo, especialmente o Epafrodito, devolvendo aos filipenses. Mas não foi o maior presente, não, os 2 homens. O maior presente que Paulo pôde dar foi essa carta. Escrever isso e mandar para eles. E não somente para eles. Porque vejam, está nas suas mãos hoje, né? Você está com ela aí. Você pode ler. Você não é um filipense, você não vivia lá na Macedônia naqueles dias. Estamos aqui num outro lugar, num outro contexto, numa outra situação totalmente distinta, diferente, numa outra época.
E estamos com o texto em nossas mãos, com esse tesouro, com esse presente que o Senhor quis dar à sua igreja. Não foi apenas Paulo, foi Deus, foi o Espírito Santo, que quis que esta pérola preciosa chegasse também às nossas mãos. Porque aqui nesta carta, que nós já lemos, estamos chegando no final dela agora, como eu disse desde o início, sim, Paulo ensinou o segredo da felicidade. Todos os que querem ser felizes nessa vida, todos que querem encontrar a maior felicidade possível e verdadeira, não falsa, não ilusória, não passageira, mas felicidade real, durável, encontram aqui nessas linhas antigas, escritas há tanto tempo. Mas não é Paulo que está ensinando esse segredo, não é dele, ele não criou, ele não inventou, ele disse aqui: eu aprendi. E se ele aprendeu é porque o segredo é anterior e maior do que ele próprio, porque esse segredo, o segredo da felicidade, vem de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que o revelou, sim, através de Paulo, na situação em que Paulo se encontrava, com o objetivo de que ela chegasse, essa carta e esse segredo, a todos nós. Eu sei que você já ouviu bastante sobre isso, eu falei muito sobre isso ao longo, do texto todo. Paulo é bem repetitivo nessa carta, ele fala sempre sobre alegria, 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 e também fala sobre sentimento, 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 sentimento. Ele sempre menciona isso, que o segredo da alegria tem a ver com um tal sentimento que nós temos que aprender. O sentimento de Cristo. É uma postura íntima. Tem a ver com aquilo que está lá no fundo do nosso coração ou da nossa mente. Não é preciso fazer uma distinção aqui entre as duas coisas. Em geral nós pensamos que a mente é responsável mais pela parte racional da nossa vida, e que o coração é mais responsável pela parte emotiva, emocional, pensamentos, sentimentos. Mas quando Paulo usa o termo aqui, ele está sempre juntando essas duas coisas, e está tentando mostrar que é aquilo que precisa estar realmente no fundo do nosso ser, da nossa existência, é o que nos motiva, é o que nos encaminha para as situações e reações que nós temos diante dos eventos que nós enfrentamos. É uma disposição íntima, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que nos leva a imitar a Cristo, o comportamento de Cristo, as atitudes de Cristo, porque também elas foram motivadas por sentimentos íntimos. Sempre que Jesus fez alguma coisa ou não fez, porque não é apenas o que Cristo fez, é também o que Ele não fez. Por exemplo, Ele não destruiu os seus inimigos de uma vez, podendo fazer isso. Ele não os esmagou, os pisou de uma única vez, podendo fazer isso sempre que Ele quisesse. Poder não faltava. Também os seus atos de autodomínio ou domínio próprio, quando ele não reagiu, foram sustentados e motivados por esse sentimento dele. Tende em vós, irmãos, Paulo disse, o mesmo sentimento de Cristo, o qual fez ou não fez, isto ou aquilo, ao longo de toda a sua vida. Era um sentimento básico de não se importar com os seus direitos, não se importar com aquilo que, em geral, as pessoas pensam que elas merecem, receber dos outros. E nós sempre achamos que nós merecemos receber coisa boa. Se nós realmente entendêssemos que nada merecemos, ficaria mais fácil, mas esse é um entendimento muito difícil para os seres humanos obterem. Porque de um jeito ou de outro, nós sempre estamos pensando que nós merecemos alguma coisa.
que nós merecemos que os outros nos respeitem, que nós merecemos que os outros nos atendam, que os outros nos satisfaçam, e de certa maneira isso nós também dirigimos a Deus o tempo todo. Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Ele tem que resolver nossos problemas. Ele precisa nos dar certas coisas que nós queremos e pedimos. Afinal, nós somos seus filhos. Afinal, nós fazemos as coisas que Ele pede. Esse sentimento de que nós temos méritos. Então, Ele é o que vai na contramão. Ele é o exato oposto do verdadeiro sentimento que pode produzir a alegria verdadeira nas nossas vidas. Paulo diz aqui que se os filipenses tivessem, sim, esse sentimento de Cristo, isso os ajudaria a resolver os problemas deles, as lutas pessoais, os conflitos internos, Evódia, Sintique, assim vocês conseguem resolver o problema entre vocês. Os ajudaria a viver em paz, uns com os outros. Mas mais do que isso, os ajudaria a viver em paz consigo mesmos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, ele disse, finalizando a sessão do alegrai-vos sempre no Senhor. Quando os nossos corações se agitam, e como se agitam neste mundo, quando as nossas mentes quase enlouquecem por causa de tantos pensamentos que nos assolam, quando a ansiedade quase explode pela garganta, é o sentimento de Cristo que acalma isso, que faz sossegar o nosso íntimo, como dizia o salmista, como uma criança desmamada, que já está com a barriga cheia lá, já mamou, e agora ela não quer mais nada, já está satisfeita. Assim é a minha alma. Esse sossego íntimo só é possível quando nós temos o sentimento de Cristo. Que, como eu disse, tem a ver com uma atitude de humildade diante do mundo, diante das pessoas. Mas não é só isso. Pessoas humildes, não, só porque são humildes, não são necessariamente felizes. Agora nós sabemos, agora nós vamos saber aqui, nós vamos aprender aqui que falta algo, tem algo mais, algo adicional. E que na verdade é o que sustenta esse sentimento de humildade. É nesta parte da carta que Paulo explica. E vai dizer então que é um sentimento de total dependência para com Deus. Vamos ver então aqui com mais detalhes o texto que nós lemos. Vamos mergulhar aqui para poder entender algumas coisas. Eu li desde o verso 8, mas o verso 8 e o verso 9 ainda estão mais relacionados aqui ao texto anterior, quando Paulo diz, ocupe a sua mente com o que é bom, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Eu já falei isso lá no começo. Ele disse assim, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se existem coisas boas, é isso que vocês precisam colocar na mente de vocês. É claro que se nós todo dia alimentamos a nossa mente com aquilo que não é bom, se todo dia, né, o que nós deixamos entrar em nós são os alarmes desse mundo, são as loucuras desse mundo, são as doideiras desse mundo. Eu sinceramente não sei como é que alguém consegue viver em paz se fica todo dia assistindo programa policial na televisão. Dificilmente essa pessoa vai conseguir. Não é que não pode assistir, não é para assistir, não é que é proibido assistir. Mas isso é viciante. E as pessoas passam a olhar só para o lado negativo da vida e da história. Quando você apenas observa aquilo que é chocante, é sangrento, é destruidor. É interessante, a gente dirige nas estradas por aí, e de repente a estrada é toda cheia de boas paisagens e belas paisagens, mas ninguém para olhar o que é bonito. Raramente. Mas basta ver uma coisa feia
Todo mundo para. Basta ter um acidente, basta ter uma situação em que todo mundo já começa a imaginar qual é a cena. Antes mesmo, o trânsito já está parando, e você sabe, tem um acidente lá na frente. Você já começa a diminuir e pensar, o que eu vou enxergar agora? Corpos? O que eu vou enxergar agora? Qual é o estado? Vai ser muito feio. É interessante ver isso, porque quando é pista dupla, né? Você já percebeu isso? Você acha que o acidente está na sua pista, e não está na outra. Por que a sua está parada? Se ela não precisava parar. Se não tem interdição nenhuma na sua. Porque todo mundo para olhar. Porque as pessoas têm um desejo mórbido, se alimentam disso. E não é para, de alguma maneira, ajudar. As pessoas não diminuem a velocidade para parar, para ajudar quem está lá. É só para olhar. É só para dar uma olhadinha. É só para ver. Que sentimento é esse que nos domina tantas vezes, né? E depois o resto da viagem é só aquilo que você se lembra. Não tem jeito. Se o que ocupa a nossa mente, o nosso coração, são as tragédias, são as coisas destrutivas, se é o impuro, o impróprio, não tem como ter paz. Por isso, o apóstolo Paulo disse aos romanos, vocês têm que renovar a mente de vocês. E renovar a mente passa por fazer uma limpeza na mente. Afinal de contas, se nós sempre estivermos apenas nesse círculo vicioso de morte, sofrimento, dor, tragédia, desconfiança, não há como construir uma vida saudável, não é como ter esse Deus de paz dentro de nós. Mas como eu disse, essa parte ainda se encaixa mais na anterior, é a partir do versículo 10, quando Paulo vai mesmo tratar da parte final, ele começa dizendo, alegrei-me sobremaneira, estou muito feliz. Aqui a expressão grega é mega, né? Eu tenho uma mega alegria, uma alegria imensa, absurda, gigante, no Senhor, né? Alegrei-me muitíssimo no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Irmãos, a palavra cuidado aqui, curiosamente, é a mesma palavra já usada aqui tantas vezes para sentimento, pensamento. É o mesmo termo na língua grega. As traduções, às vezes, elas perdem um pouco. E a vida de tradutor é a coisa mais difícil. Você não vai me ver aqui criticando o tradutor da palavra, tradutor da Bíblia. Porque não tem nada mais difícil do que traduzir a palavra de Deus. Não é qualquer livro, não é uma coisa simples, né? A palavra de Deus, onde cada palavra importa, onde cada termo foi inspirado por Deus. A gente crê em inspiração verbal das Escrituras. Está nas nossas confissões, é o que nós cremos. Nós cremos que cada palavra do texto sagrado não foi apenas assim, não foi de livre escolha do autor, do escritor, ainda que ele tenha usado suas faculdades mentais, espirituais, físicas, etc. Mas tudo foi supervisionado pelo Espírito de Deus. Cada termo que está aqui é inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo disse a Timóteo. E traduzir isso para outra língua é muito difícil. Por isso que a gente precisa de várias traduções também, a gente precisa comparar, usar várias. A gente não deve se apegar a uma única versão da Bíblia, por melhor que ela seja, porque todas elas são necessárias. E mais do que isso, né, é responsabilidade dos ministros do Evangelho ter conhecimento da língua original. Todo ministro do Evangelho precisa ter conhecimento da língua original. É para isso que ele estudou. Não tem desculpa, é muito difícil, eu não vou estudar isso. É a mesma coisa que um médico dizia, eu não vou estudar anatomia. Eu não vou estudar, não quero, eu vou, me contento só em fazer receitinha. Me contento em escrever lá no papel, toma um remédio tal. Não. O médico se preza, ele tem que conhecer profundamente o corpo humano. Ele tem que saber de todos os detalhes desse corpo humano. Um expositor da palavra de Deus tem que conhecer profundamente o texto bíblico.
Isso significa ir além do português, ou do inglês, ou de qualquer língua que seja. Afinal de contas, foi chamado para isso. E, portanto, precisa entender. A fim de que a igreja, o corpo de Cristo, também possa receber através dele este conhecimento. Não para a glória dele, que só recebeu o que outros lhe deram. É só mais um servo. Mas para que o corpo de Cristo tenha esse aperfeiçoamento espiritual. O fato que Paulo está usando o mesmo termo aqui, dizendo, é esse sentimento, tá? É esse sentimento aí, que vocês puderam mais uma vez mostrar. Então também os filipenses, quando mandaram a oferta para Paulo lá, estavam sim abrindo mão de algo que eles podiam ficar para eles, né? Que eles podiam usar para eles. E por certo, o que os motivou foi o dar de Cristo, o se doar. E ao fazer isso, eles já estão no caminho correto do contentamento, da alegria, da felicidade. Mas Paulo quer sim ensinar profundamente os filipenses sobre isso. Por isso ele faz essa ressalva no verso 11. Digo isto. O que eu digo? Que eu me alegrei profundamente, uma mega alegria no Senhor, porque vocês mostraram o sentimento correto que se espera, o de Cristo, enviando essa oferta para mim. Mas a minha alegria não está na oferta, não está no objeto. Alegrei-me sim, mas digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência assim de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses versos aqui, que eu ainda não vou entrar neles, esses versos são o todo. Aqui, se você não aprender de uma vez por todas o segredo da felicidade, te digo que você não vai aprender em outro lugar. Porque está aqui, nesses versos, o segredo da felicidade. Já vamos falar sobre eles. Voltem, ainda, observem, Paulo fazendo as ressalvas. Por que tanta ressalva? Porque ele não quer que eles tenham um entendimento errado. 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E, olha a gratidão, né? Eu não me esqueci do que vocês já fizeram. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Olha que relação interessante, né? Dar e receber. Dá primeiro, recebe depois. Não é recebe primeiro, para depois dar. O primeiro sentimento é sempre de se entregar, de se doar. E não foi só uma vez, né? Mas vocês, para Tessalônica, vocês mandaram 2 vezes. O bastante para as minhas necessidades. Outra ressalva, não que eu procure o donativo. Eu não estou preocupado com o dinheiro em si. Eu não estou preocupado com a roupa, a comida, a coisa material. O que realmente me interessa é esse sentimento aí de vocês, que os motivou a renovar o cuidado de vocês para comigo. Porque isso, ter essa disposição mental correta, ter esse sentimento do coração correto, Paulo diz aqui, é o que traz muitas vantagens para vocês. Vocês vão ter crédito por causa disso. Fruto e crédito por causa disso. Que recompensa é essa? Certamente não é nessa vida. Certamente, ainda que a gente possa experimentar um pouco, provisoriamente, parcialmente, embrionariamente isso aqui nesse mundo, mas não é nesta vida. É a recompensa na vida eterna, no estado eterno. É lá que tudo isso vai se traduzir, sim,
em retorno, retorno verdadeiro, retorno que vale a pena, é na eternidade. Paulo já mostrou qual foi o retorno que Jesus obteve de ter esse sentimento. Não foi isso? Capítulo 2, ele falou, olha, por causa disso Jesus desceu, e foi até a morte de cruz. Mas depois disso, o retorno. Depois disso, a recompensa, o crédito, o que vem em troca. E claro, nada a respeito dessa vida. Tudo a respeito daquele estado vindouro, futuro, que já começa a se desdobrar a partir dos eventos dessa vida, mas só se consumam na eternidade, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O estado de exaltação. Esta é a recompensa. Que o sentimento aqui nesta vida, que se expressa em humildade, em abrir mão dos seus direitos, que se expressa em sofrer e padecer pelo que é certo, pelo que é justo, pelo bem, sempre pelo bem. É isso que acarreta. Este é o resultado, o estado de exaltação na próxima vida, que não vai ser aqui, neste mundo, mas no estado eterno. Naquele mundo, sim, onde Cristo, e só Ele, só o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus eterno, será tudo em todos. Então, irmãos, existe sim recompensa. E não há nenhum problema em esperá-la e desejá-la. Mas esta recompensa não está aqui, necessariamente, neste mundo, diz respeito ao mundo vindouro, ao mundo por vir. Recebi tudo, diz Paulo, verso 18. Não precisa mais nada, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como um aroma suave. Sabe, eu poderia expor essa passagem só falando sobre oferta. E falando sobre as qualidades da oferta. Eu poderia dizer, a oferta verdadeira é aquela que se origina do sentimento correto. A oferta verdadeira é aquela que alcança a pessoa no lugar, na hora em que ela está precisando. Paulo lá na prisão. Podia pregar usando exatamente esse roteiro. A oferta verdadeira é aquela que não é por causa dos homens ou para os homens, mas em última instância é para o Senhor, para que suba e chegue até Deus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quem sabe outra hora eu até falo sobre isso. E tem muito a ver com o que nós fazemos quando a gente se levanta aí do banco, e vai depositar um envelope dentro aqui desse gasofilácio. Estamos fazendo isso para que pessoas vejam. Estamos fazendo isso porque esperamos algo em troca de Deus. Estamos fazendo isso porque estamos negociando com Ele. Nem porque nos sentimos obrigados, impelidos, amedrontados, talvez ameaçados. Fazemos porque temos o sentimento de Cristo e queremos ajudar. Fazemos porque sabemos que isso vai alcançar os lugares, as pessoas, as situações necessárias, o Senhor usará. Fazemos porque queremos que a nossa oferta seja agradável, aceitável ao Senhor. Mas voltando especificamente ao que eu quero tratar nesta manhã, para finalizar esta carta. Afinal, qual é o segredo? Paulo diz, verso 11, digo isso não por causa da pobreza. Vocês sabem que eu sou pobre, ele falou, sabe que eu não tenho nada, estou na prisão. Quem está na prisão não tem nada. E já era uma prisão longa, tá, irmão? Vocês se lembram? Tudo começou lá em Jerusalém, quando o apóstolo Paulo foi para lá, sabendo o que ia acontecer, o profeta disse para ele. Mesmo assim ele foi, chegou lá, foi preso, primeiro em Jerusalém, depois ele foi transferido para Cesareia, porque queriam matá-lo ali em Jerusalém, as autoridades romanas, para evitar isso, porque ele era um cidadão romano, o transferiram ali para perto, para Cesareia. Lá ele fica 2 anos, 2 anos, parece que foi rapidinho que ele foi para Roma, não.
Ele ficou 2 anos em Cesareia, preso. Depois de Cesareia, então sim, quando ele apelou para César, e foi transferido, foi uma longa viagem pelo mar, com tempestade, com naufrágio, sabemos, até que ele chega em Roma, mais 2 anos em Roma, preso, numa prisão domiciliar, mas preso. Mais confortável do que lá em Cesareia, sim, mas ainda assim preso. E aparentemente depois desses 2 anos ainda preso lá, alguns acham que ele foi solto um pouquinho de tempo, também não faz muita diferença, porque logo ele voltou a ser preso. Eu acho que ele nem foi solto, ele continuou preso e ficou talvez mais 1 ou 2 anos, aí sim, numa prisão terrível, num calabouço, jogado lá nas profundezas da cidade de Roma, aguardando o desfecho do seu julgamento, que no final foi morte. Condenação à morte por decapitação. Foi decapitado na Via Ápia, por volta do ano 64, aí, lá do 1º século. Assim terminou sua vida. Uma vida de pobreza. Perante o mundo, perante os homens, um total derrotado. Perante os homens, um ninguém, um tolo. Mas que hoje tem o seu nome na história, como depois de Cristo, a pessoa que mais influenciou o mundo. Não tem outro. Não tem outro nome que rivalize com o nome de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E por quê? Porque depois de Cristo, certamente foi quem mais teve claramente esse sentimento verdadeiro que o fez fazer coisas tão grandiosas por Jesus. Mas ele diz aqui, eu aprendi isso. Eu quero chamar a atenção, portanto, para você, a sua atenção nessa manhã, para 2 termos aqui. Um que está no texto, claramente em português, e o outro que, infelizmente, não está. Mas, como eu disse, é nossa função ajudar os irmãos a verem isso, mesmo que na tradução não apareça. Veja então, verso 11 é a palavra aprendi. E no verso 12 é a palavra segredo. Aí você diz, espera aí, cadê? Cadê a palavra? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, assim de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você diz, cadê a palavra segredo? Então, ela está aí, só que ela não está desta forma, né, na nossa língua, nossa tradução. Mas é a palavra experiência. A palavra experiência, aqui traduzida dessa maneira, é a palavra, na língua grega, segredo. Segredo como? Segredo do tipo assim, ó, vou te contar uma fofoca aqui, mas é um segredo, tá? Não conta nada para ninguém. Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido de uma fofoca, alguma coisa que alguém não sabe. Segredo aqui era uma palavra usada antigamente, naqueles tempos, e parece que Paulo está até fazendo um trocadilho nesse sentido, tá? Porque era o termo usado para aquelas pessoas que diziam, olha, no nosso grupo aqui, para fazer parte do nosso grupo, você tem que conhecer um segredo. Você tem que ser iniciado. Já viu essa palavra? Iniciado. Existem sociedades secretas que usam expressões assim. Se você quiser fazer parte da nossa sociedade secreta, ok? Você tem que passar por uma experiência de batismo, né? Você tem que ser batizado aqui na nossa sociedade secreta, que é participar de algum ritual, geralmente, ou receber um conhecimento. Existem sociedades que têm uma estrutura hierárquica em graus, né? Fulano é do 1º grau, do 2º grau, do 3º grau, do 20º grau, do 30º grau, e para passar de cada um desses graus, eles precisam receber um conhecimento que só quem já faz parte daquele grau seguinte é que pode, né, ascender, subir ao próximo grau. Tudo bobagem, tá? Tudo bobagem, não tem segredo nenhum, você não conhece coisa nenhuma, é só bobagem desta vida, é só bobagem dessa era, é só coisas místicas e tolas.
em última instância. Mas o apóstolo Paulo aqui fala assim do segredo. Ele foi iniciado. Ele foi iniciado na verdadeira experiência. E é o fato de ser um iniciado, de ter essa experiência, de conhecer esse segredo, que o fez a aprender a felicidade, né? O contentamento. Deixa eu tentar colocar então as coisas aqui na ordem certa. Primeira declaração que eu faço à luz do que Paulo disse aqui. Não é felicidade, é contentamento. Ele não usa, aprendi o segredo da felicidade. Eu usei esse termo até aqui só por provocação mesmo, mas não é felicidade. O termo é contentamento. Então, para nós, felicidade é contentamento. A palavra que importa para nós é contentamento, não felicidade. Felicidade é só uma ilusão. É só uma coisa criada para vender produtos na nossa sociedade. É só um sonho, é só uma miragem. Isso é felicidade. Porque para as pessoas sempre felicidade é aquilo, né? É aquele oásis no meio do deserto. O sujeito está morrendo ali, ele sonha com aquela felicidade instantânea. Ele não quer dar os passos necessários para chegar lá. Ele quer encontrar tudo pronto. Ele quer sair daquele deserto de secura, de sede, de desespero, de nada, e subitamente estar no meio das fontes frescas, dos frutos e de toda a alegria. Por isso, miragem é uma boa definição do que é felicidade para os homens. Não, nós não somos felizes, nós somos contentes. Mas qual é a diferença, afinal de contas, pastor? Né? Qual é a diferença entre ser contente ou ser feliz? É porque contentamento se aprende, é isso que Paulo diz. Eu aprendi a ser contente. Essa é a segunda frase importante. Primeira, felicidade para nós é contentamento. Segunda, contentamento se aprende. É possível aprender. O termo que Paulo usa aqui para aprender, aprendi a viver contente. Interessantemente é o termo que é usado no Novo Testamento para discípulo, discipulado. Quando Jesus chamou seus aprendizes, podemos traduzir assim, seus aprendizes, seus discípulos, que iriam através de um longo período com ele, andando com ele de dia e de noite, aprender o que ele tinha para ensinar. Sim, contentamento se aprende através do discipulado. Mas o que é contentamento? Outra vez, aqui nós temos uma palavra, um termo utilizado por Paulo, que também é muito significativo. E às vezes até negativo, conforme o lugar, se você pegar, por exemplo, esse termo que Paulo usa aqui, em outros escritos, de outros autores, filósofos, poetas, não costuma ser um termo muito bom. Eu vou usá-lo, eu não gosto de trazer os termos gregos para nós, porque às vezes fica distante e não faz sentido, eu prefiro só falar da tradução. Mas esse eu vou usar, porque você já ouviu esse termo em outros lugares. Paulo usa aqui o termo autarquês. Da onde vem a ideia de autarquia? Você já conhece essa palavra? Já viu por aí a expressão autarquia? O que é uma autarquia? Na sociedade, quando existe uma autarquia, no governo, por exemplo, o que é uma autarquia? Sabia que o Banco Central é uma autarquia? Por que é uma autarquia? Porque ninguém influencia nas decisões dele. A ideia é que ela é autônoma, ela funciona por si mesma, ela não precisa de ninguém lá fora dizendo, faz assim ou faz diferente. Ela toma suas próprias decisões e ela tem a sua liberdade para fazer isso. Isso é uma autarquia. Está ligada a outras coisas, não é? Também uma coisa totalmente independente e autônoma. Mas tem esse princípio fundamental de as decisões
porque ela toma ação por ela mesma. Então, dá a ideia, né, de algo que não precisa de mais nada. E é esse o sentido que interessa aqui. Porque é o sentido de completo, pleno, plenitude. Aí você vai se lembrar desses termos sendo sempre usados no Novo Testamento, né? Plenitude espiritual, plenitude de Deus, para sermos tomados pela sua plenitude, completude. Quando alguém está pleno, completo, cheio, ele não precisa de mais nada. Isso é contentamento. Contentamento é quando nós aprendemos a nos sentir plenos e completos, a sentir que não precisamos de mais nada, mesmo que não tenhamos nada. Esse é o ponto, porque ele fala, eu sinto isso com a despensa cheia, e sinto isso com a despensa vazia. Eu sinto isso vestido com belas roupas, sinto isso sem roupa nenhuma, sinto isso quando me colocam lá numa posição de destaque. Estamos recebendo nessa manhã o grande apóstolo Paulo, vamos aqui recebê-lo, né, com uma salva de palmas. As pessoas desfilam como pavões, indo à frente. Sinto isso se me colocam numa cadeia, se me jogam lá no fundo de um calabouço, onde ninguém pode vir me visitar, passando fome, sede, frio. Roma é frio, hein? No inverno é muito frio. Sinto isso. Sinto que nada me falta. Irmãos, é o princípio do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E o quê? Nada me faltará. Nada me falta, na verdade. Essa é a ideia, não é futuro. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele não está dizendo, o salmista, que não falta uma boa casa, que não falta um bom trabalho, que não falta um bom carro, que não faltam boas roupas, que não falta uma boa refeição, porque o Senhor é o pastor, tem que dar essas coisas para ele. Não é isso que ele está dizendo. O que está dizendo é, porque o Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso, porque eu tenho Ele, o pastor, o meu pastor. Eu já vi traduções do Salmo 23, assim, de uma forma menos literal, mas que faz muito sentido. O Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Não sentirei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Autarquias, contentamento, é este sentimento de que se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Cristo, se de fato eu tenho Cristo, meu Senhor, meu Salvador, eu já tenho tudo, não falta mais nada. Aí porque se falta ainda algo para nós, além de Cristo, é porque ainda não aprendemos o segredo. O segredo do contentamento. E graças a Deus ele pode ser aprendido. Então vejam, primeira declaração, felicidade é contentamento. Contentamento é autossuficiência? É. Mas não é uma autossuficiência em nós mesmos, mas em Deus. O Senhor é meu pastor, não falta nada. Não preciso de mais nada, só Ele. O Senhor é o meu pastor, pleno, completo. Esse é o segredo. Esse é o contentamento. Agora, qual é o segredo? Aprender. Aprender isso. Como é que se aprende? Vida de discípulo.
discipulado, andando dia e noite com Cristo Jesus, na vida de relação com Ele é que se aprende. Quando é que eu sei que eu já cheguei lá? Quando eu posso dizer o que Paulo disse aqui. Eu já sou um iniciado. Eu já tenho essa experiência. Eu já passei por isso. Eu já passei por fome, e eu já passei por nudez, e eu já passei por prisão, e eu já passei por apedrejamento, já passei por ser fustigado por varas, e continuei com a mesma sensação de que nada me falta. Continuei com a mesma sensação de que não preciso de outra coisa. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso é Cristo. Fome, fartura, abundância ou escassez. Só quando esses opostos não serem a razão do contentamento, ou da tristeza, ou do descontentamento. Mas vamos lá, como é que chega a isso de verdade? Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eis aqui a grande explicação. O segredo é a força. Ele fala aqui, tudo posso. Essa palavra posso é poder mesmo, mas é poder de força. É poder de, sabe aquele sujeito que consegue levantar peso, muito peso, aqueles atletas que eles levantam e jogam para o alto aquele peso, a gente fala, meu Deus, se eu fazer isso aqui eu quebro no meio. Mas por que é que eles conseguem levantar tudo aquilo? Tempo, treino, dedicação, foco, mente, até chegar a hora. Eu tenho força, Paulo diz. Tudo posso. Eu tenho essa força invencível. Essa força absurda. Só que ela não é minha. Só que ela não nasce nos meus músculos. Ela não nasce na minha estrutura física ou emocional ou espiritual. Ela nasce de um outro poder. Então é um poder que deriva de outro poder. Tudo posso, é poder. Naquele que me fortalece, poder também. Só que aqui é o poder dinamis, né? É o poder da ação direta de Deus nas nossas vidas. É o poder do Espírito. Receber esse poder. Não é pouca coisa, é muito. Receber esse poder quando o Espírito vem sobre vocês. E sereis poderosos também. Vão suportar, vão levantar peso, vão aguentar. Tudo posso naquele que me dá o poder, que me dá a força. Não tem nada a ver com triunfalismo, tá? Nada. Nada a ver com o modo como os crentes por aí usam esse versículo isoladamente. Para dizer, posso conquistar mundos e fundos porque Ele me fortalece. Posso conquistar tudo que eu quero na vida. Vou ser rico, famoso, feliz, grande, sei lá, porque Ele me fortalece. Não. Exato o contrário. O oposto disso. O que Ele quer dizer é, posso sofrer as piores perdas. Posso suportar as piores pancadas. Aguento os pesos mais avassaladores sobre mim. Prisões, açoites, solidão, abandono, tudo o que Paulo experimentou. Eu não estou falando disso em teoria. Eu não estou falando dessas coisas teoricamente. Nós falamos delas teoricamente muitas vezes. Não, Paulo. Ele está falando do que ele experimentou.
E enquanto as experimentava, ele dizia: esse poder me sustenta. Ele me fez ser um iniciado nisso. Eu aprendi o segredo do contentamento. Então, irmãos, no resumo, juntando tudo que nós pudemos aqui aprender ao longo de toda essa carta, talvez a gente possa usar uma única frase para conseguir entender todo esse processo, né, longo pelo qual Paulo passou, os filipenses também, como ele nos ensinou parte a parte isso tudo. É o sentimento de Cristo, humildade, que é sustentado por uma total dependência de Deus, contentamento, o que nos faz viver a vida como Deus quer, para a sua glória, para o seu louvor, para a grandeza do seu nome. E você e eu, já aprendemos? Em que estágio nós estamos deste aprendizado, deste discipulado? Talvez agora seja a hora mesmo de nós analisarmos, né, as nossas vidas e observarmos se, de fato, podemos dizer como Paulo: sim, eu já tenho essa experiência. E passei no teste. Aguentei o peso. Suportei. E certamente muitos de nós já passaram por coisas terríveis na vida. E estão aqui. Mas estão aqui contentes ou desiludidos ou desesperados? Contentamento, o que nos torna diferentes do mundo, iniciados na nossa sociedade secreta, que é a fé cristã verdadeira, que é o andar com Cristo de fato e de verdade. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar? Santo e bendito Deus, te damos graças e louvores nesta manhã, porque uma vez mais o Senhor também renovou para conosco o teu cuidado. Cuidado esse que é através da tua palavra, que tem nos sustentado dia após dia, nos guiado, nos iluminado, tem tantas vezes nos livrado do mal e da destruição. Ó Senhor amado, Deus querido, Deus poderoso, ensina-nos o segredo do contentamento. Faça com que as nossas mentes e corações sejam esvaziadas de todas as falsas concepções de alegria e felicidade. Faça com que nós possamos olhar para Cristo, nosso Mestre e Senhor, e nele encontrarmos todo o contentamento, toda a esperança, toda a firmeza, todo o poder. Dá-nos o teu poder nesta manhã, derrama sobre nós mais do teu Espírito e faça-nos fortes o bastante para sermos felizes e contentes no Senhor, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé.